Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos. Eu quero aproveitar esse quadro branco, irmãos, para deixar esboçado aqui alguns versículos que nós vamos estar analisando mais à noite, né, se assim o nosso Pai Celestial nos permitir, tá bom? Mas eu quero ler alguns textos aqui com os irmãos concernentes à questão da promessa de Sara. É um assunto muito importante, é um assunto que nós precisamos considerar, porque esse assunto vai nos trazer uma revelação muito grande concernente à Mãe Celestial. Temos ou não temos uma Mãe Celestial? Temos uma Mãe Celestial. Muitas pessoas acreditam que o assunto da Mãe Celestial é uma loucura, outros têm curiosidade por esse assunto e outros creem, acreditam de todo o coração que verdadeiramente nós temos uma Mãe Celestial. Bom, eu creio, eu acredito que nós temos uma Mãe Celestial, a qual é o Espírito Santo de Deus, tá? A qual é nossa mãe, do qual devemos nascer de novo e também a qual nos ensina, ok? Bom, nós precisamos analisar um pouquinho sobre a questão da promessa de Sara, irmãos, porque isso vai servir de base, tá? Para que a gente possa entender melhor essa questão da Mãe Celestial. É muito importante que você assista esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Saber sobre isso? Eu considero importante porque, veja, nós temos muitos irmãos católicos que têm depositado uma fé verdadeira numa figura de uma mãe, tá? A qual, com todo respeito à fé dos nossos irmãos católicos, eu acredito que a nossa mãe é o Espírito de Deus, ok? O Espírito Santo de Deus. Então é necessário nós termos as condições de mostrar para nossos irmãos católicos que existe sim essa Mãe Celestial, tá? A qual é nossa mãe, uma mãe livre que é do alto, porém, ela é o Espírito de Deus, ok? Aruach HaKodesh. Bom, então nós vamos ler um texto que se encontra em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 11, tá ok? Vamos ler esse texto e perceba o que fala. Pela fé, a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aquele que lhe havia feito a promessa. Então veja, no nosso quadrinho mais acima aqui, né, nós temos ali escrito pai e mãe de uma nação, pai e mãe de muitas nações. Então nós temos Abraão por pai de muitas nações e temos Sara por mãe de muitas nações, tá bom? Veja, lembra da parábola do rico e do Lázaro? Naquela parábola, Abraão, ele é colocado na figura de Deus ali. Ele é colocado na figura de Deus. Eu não vou abrir a parábola para a gente ler, mas perceba que quando o rico ele está em aflição, ele fala, pai Abraão, me permite voltar na terra para me alertar os meus próximos, meus entes queridos, meus familiares. E o pai Abraão não permite voltar. Perceba que ali o pai Abraão está fazendo a figura da autoridade máxima sobre aquelas dimensões. Ele faz a figura do Pai Celestial, tá? Naquela parábola. É uma parábola. Então perceba, existe sim a figura do pai sendo espelhado em Abraão. Mas nós precisamos observar e atentar para o que está sendo espelhado na figura de Sara. Precisamos nos atentar para isso. Então foi feita uma promessa. Essa promessa é feita para Abraão e feita para Sara. Vamos ler um verso bíblico. Veja só, Gênesis 13, versículo 16, vai nos dizer que a descendência de Abraão e de Sara seria como o pó da terra. Olha aí. Isso aqui vale para Abraão e vale para Sara. Você se considera filho de Abraão na fé? Abraão é seu pai na fé? Então Sara é sua mãe na fé. Sara é sua mãe na fé. Veja, vale para Sara e vale para Abraão. Vamos analisar ainda
Um outro texto. Perceba. Gênesis 17, verso 16. Olha o que diz. Ela será mãe de nações. Não, Abraão é meu pai na fé. Sara é sua mãe na fé também. Ainda que a Bíblia não esteja dizendo isso explicitamente, está implícito. Está em segredo. É nos dada a sugestão, é aberto, é um precedente para que isso seja dito, seja entendido, aceitado e crido. Para quê? Para servir de base para a gente trazer o mistério, irmãos. Nós estamos vivendo agora a época do Espírito Santo. Poderia ser chamada dispensação do Espírito, a dispensação da Ruach HaKodesh, o ministério do Espírito. Mesmo na época do Pai, as pessoas não conheciam muito bem o Pai foi se revelando. Também o Filho foi se revelando, porque as pessoas também não conheciam o Filho. E agora estamos na época do Espírito, e o Espírito está se revelando sim para muitos, mas ainda tem uma grande maioria que não quer aceitar a revelação do Espírito. Mas eu tenho algo para te dizer, você aceitando ou não aceitando, a revelação do Espírito está sendo manifesta, porque a palavra de Deus ela é infindável, ninguém esgota ela. Tá ok? Então, ela será mãe de nações. É o que é dito com relação a Sara. E verdadeiramente, a Bíblia não mente, tá? Vamos ler ainda Gálatas 4, 28. Ora, vós, irmãos, sois filhos. Filhos de quem, irmãos? Filhos de quem? Filhos da promessa. Como Isaque. Perceba? Então veja, nós somos filhos da promessa como Isaque. Isaque nasceu por meio de uma promessa. Por quê? Porque Sara não tinha condições. É o mesmo que dizer que Isaque nasceu por meio de um milagre, por meio de uma promessa, por meio de uma intervenção divina. Veja, o nosso nascimento, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. É semelhante ao nascimento de Isaque. Nós só podemos nascer pela intervenção divina. Que nascimento é esse? João 3 está escrito, nós devemos nascer da água e do Espírito. É um nascimento por intervenção divina, por meio de milagre, por meio de promessa. Por que é milagre? Porque de nós mesmos, nós não temos condições de nascer de novo, ser nova criatura. Mas através do nascimento pelo Espírito, nós nos tornamos nova criatura. Vós, irmãos, sois filhos da promessa, assim como Isaque. Agora eu vou ler mais dois textos, e depois que eu ler esses dois textos, eu vou fazer uma pergunta, tá? Vamos ler Romanos 9:8, que diz assim, isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Como que eu vejo a expressão promessa? Num primeiro momento, a expressão promessa na Bíblia, ela se apresenta com um aspecto, um caráter de juramento. Algo que está sendo verbalizado, prometido, jurado. Tá? Em um outro momento, a expressão promessa aparece com um caráter simbólico, personificativo, onde ele está personificando a imagem de uma mãe. Quando diz que nós nascemos da promessa como Isaque nasceu da promessa. Então perceba, primeiramente a palavra promessa aparece com esse caráter de juramento e depois ela aparece com um caráter também simbólico, alegórico, quando ela se apresenta como uma mãe. Então tem que fazer essa distinção, porque é aí que a gente extrai mais detalhes do segredo. Tá bom? Então vamos ler mais um texto. Efésios 3,15 diz assim, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Agora eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte, irmãos. Deus, ele se apresentou para nós como um pai, tá? Nós já lemos Efésios 3,15, que diz que toda a família nos céus
toma o nome do Pai. Então Deus se apresenta como um pai de família. Agora, como que você imagina essa família no céu? É assim que você imagina a família do Pai? Desse jeito aqui que você imagina? Pai, Filho e Espírito Santo? É assim que você tem na sua cabeça? Talvez você não imagine, mas essa é a sensação que você tem quando você fala sobre essa questão, né? Mas eu quero te dizer que não é assim a família do Pai, tá? O padrão celeste é esse aqui, ó. Esse é o padrão celeste, tá bom? Esse aqui é o padrão celeste da família do Pai. Certo. Então esse aqui é o padrão celeste, tá bom, irmãos? Então você percebe lá no Gênesis, ali é dito o seguinte, eu me esqueci agora o endereço do texto, tá? Mas você pode procurar aí, é fácil de achar. Deus fala, façamos o homem à nossa semelhança. Aí você pensa que ele está falando com quem? Com o filho? Aí a sequência do texto diz, e homem e mulher os formou, os criou, macho e fêmea. Façamos a nossa semelhança, aí ele faz um homem e uma mulher. E o homem e a mulher têm a imagem e semelhança. O segredo é que o homem tem a imagem do pai e a mulher tem a imagem da mãe. O Espírito, a Ruach HaKodesh. Venha, te darei a revelação.